Olá, está no ar o programa Todos os Grãos. E o Brasil ligou o sinal amarelo quando Trump passou a taxar países. Agora, vários setores estão apreensivos, viu, desde que o presidente americano aplicou essas tarifas de 50%. Como fica, então, a economia diante dessas taxas e a competitividade dos produtos brasileiros, no caso aqui, para o café? A taxação afeta cadeias agrícolas que têm mercado americano como cliente cativo. E sobre o assunto, eu vou conversar agora com o Marcos Matos, que é diretor executivo do Secafé. Bem-vindo! Olá, Simone. Olá a todos vocês. Uma satisfação estarmos juntos novamente. Vamos lá, não é um assunto que está impactando aí os setores, trazendo essa apreensão desde o dia 9 de julho, não é, Marcos? Os Estados Unidos, eles não produzem o café que é muito presente aí no dia a dia do norte-americano, e muito eu ouvi aqui que foi um tiro no pé essa decisão de Donald Trump, dessa taxação, né? Como é que fica, como é que está passando por isso, né, o setor cafeeiro aqui no nosso país, se ficar mesmo essa taxa de 50% e ficar inviável, então, para o importador? Olha, Simone, essa é uma notícia muito dura, né, para a competitividade dos cafés brasileiros. É importante mencionar que o Brasil ele é insubstituível do ponto de vista de produção e quem exporta, né, o maior exportador, e Estados Unidos é insubstituível do ponto de vista de consumo. É o maior mercado consumidor do planeta como país, né? Estados Unidos que importou do Brasil no ano passado aproximadamente 2 bilhões de dólares, 8,1 milhões de sacas. E nós somos 33% desse mercado. Depois vem Colômbia, quase 20%, Vietnã, 8%. E quando você traz tarifas dessa magnitude, impacta o mercado como um todo, porque nós já estamos sempre informando as dificuldades da produção no âmbito global. O mercado até tem uma visão mais otimista para 25 e para 26, mas a realidade é que desde 2020 o Brasil não tem uma safra cheia e questões climáticas afetaram outros países. Por isso que nós estamos nos estoques mais baixos desde os começo dos anos 90. Então, veja, é um impacto para a economia americana. O café, que representa 1,2% do PIB norte-americano, um estudo feito pela National Coffee Association, muito próximos do Secafé. Secafé e NCA, a National Coffee, trabalham juntos. A cada passo, nós fazemos ali um planejamento de ações. Nós, aqui no Brasil, a NCA, nos Estados Unidos, e ajustamos as narrativas. Então, o café é fundamental para a economia americana, gera 2,2 milhões de empregos, 343 bilhões de dólares na economia. Eles gastam $1 para importar cafés verdes e agregam 43 dólares na economia. Então, veja, é um tiro no pé, como você bem mesmo mencionou, Simone, e nós estamos trabalhando com estratégias de negociação, tanto aqui no Brasil, de um jeito pragmático, com foco na negociação, no viés econômico e na união de todos, como eles também fazem um trabalho discreto na mídia, mas muito forte nos bastidores. Pois é, né, Marcos? Essas negociações elas já estão ocorrendo, não é? E o Brasil tem esse ponto, né? Negociar, trazer isso para a mesa. Mas eu te pergunto, porque até então o que foi vendido para o café, os contratos, né, já tinham sido firmados, né, em relação aos Estados Unidos. E eu te pergunto isso, porque para começar do zero é uma tarefa difícil, não é? Sem dúvida nenhuma, é um impacto muito grande no mercado. Claro que a gente ainda tem uma situação de um diálogo permanente construído, e hoje há um olhar para o café em questões mais específicas. Agora, imagine as cadeias que os alimentos são perecíveis, né? Nós tivemos aquela reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, vários ministros com o agronegócio, reunião recente, em que as cadeias disseram, né? A manga, ela é extremamente perecível, o suco de laranja, as carnes, a tilápia. Então, é uma situação em que nós lutamos contra o tempo. O senso de urgência é máximo. E para nós, pensando agora 1º de agosto, que já está chegando, vai impactar muito, né, os nossos importadores. E isso vai impactar também as cotações internacionais e mexer com o mundo do café como um todo. E olha que complexidade que nós temos. Falta de previsibilidade. O que eu quero dizer com isso? Os nossos concorrentes internacionais, eles também foram taxados, mas cada um está com um cenário diferente. Nós tivemos, por exemplo, Vietnã, ele estava com 46% de tarifa. E durante o nosso evento Coffee Dinner Summit, que foi de 2 a 4 de julho, um evento recente que nós fizemos, durante o evento o Vietnã caiu para 20%.
Aí nós temos Indonésia com 32%, Nicarágua com 18%, vários concorrentes do Brasil com 10%, incluída a taxa que nós estávamos, né, quando foi anunciado 50%. E vários países com 10% ainda não receberam as cartas como a gente recebeu. Nós recebemos uma leva de 23 cartas, uma delas foi para o Brasil. Outros países também podem receber nesse sentido. Então, veja, a falta de previsibilidade, isso afeta o bom funcionamento do mercado, e é isso que nós não queremos. Só que toda vez que Trump anuncia algo, ou esse presidente anuncia algo, ele pode mudar em data e no valor da tarifa, como aconteceu nas outras negociações. Eu citei aqui Vietnã, mas nós temos com o Canadá, o México, apesar de ideologias também diferentes entre os presidentes, a própria União Europeia, em relação aos Estados Unidos, Europeia, Estados Unidos, China. Então, a gente tem que negociar. Tudo está em aberto. E a gente tem certeza que vamos ter muitas alterações ainda nesse cenário que a gente tem hoje em mãos. Muita coisa em aberto, essa falta de previsibilidade, como você colocou aí, a gente estava com, o Vietnã estava com 46%, pulou, baixou, né, para 20%, o Brasil que estava com 10%, subiu para 50%, é o player aí com a maior taxação, não é, ô Marcos? É a maior taxação e impacta sim a nossa competitividade, porque nós temos as cotações internacionais, o café brasileiro ele é muito competitivo, em poucos momentos ele perde competitividade, quando realmente há baixa disponibilidade, numa entre-safra muito forte, seja no arábico ou não, raros momentos. E o café brasileiro, ele dá o corpo, ele tem a medida exata para todos os paladares do mundo. A gente fala em corpo, acidez e doçura natural. Então, é por isso que o café brasileiro ele é 40%, pelo menos, dos blends das grandes empresas em todas as partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Então, todas as grandes indústrias, todas as grandes redes utilizam, porque ele consegue ter o paladar que todos os consumidores já estão acostumados, né? Então, veja, você vai ter uma mudança abrupta e nem há disponibilidade do café para isso, né? Os estoques já são baixos. Então, o Brasil é o maior produtor, o Brasil é o maior exportador. Então, veja que a gente vai ter muitas modificações nesse sentido, porque o impacto na economia americana e para nós seria realmente incalculável. A Colômbia foi taxada em quanto? Que também é um concorrente, né? É um player importante aí quando a gente fala na produção do café, né? Ela está com 10, mas nada impede, dada essa imprevisibilidade, de também a receber pela mídia social, né? O governo brasileiro nunca recebeu carta nenhuma oficializando, é uma nova maneira de fazer diplomacia, é uma nova maneira de buscar o diálogo que nós estamos aprendendo, inclusive os nossos parceiros nos Estados Unidos estão aprendendo, eles também têm a mesma dificuldade de se construir as pontes, mas com certeza há muita discussão pela frente, há muita negociação. Então, é algo que nós não temos que nos desesperar, nós temos que ser mais estratégico. E algo que é muito importante, Simone, e todos os nossos telespectadores: negociação significa firmeza, significa soberania. É parte dos negócios a negociação, não é sinônimo de fraqueza. E chamar a iniciativa privada para colaborar, seja internamente, ouvindo, como o governo e o Congresso têm feito, e lá fora, com essa solicitação de que as cadeias busquem suas contrapartes e tentam também construir suas pontes. Isso também não é sinal de fraqueza, isso é sinal de transparência, honestidade. E é o que nós temos sempre feito. Ajuda numa estratégia em que estão todos com dúvida. É importante isso que você colocou. A gente viu aí o vice-presidente Geraldo Alckmin chamando à mesa também os empresários. É mais uma ponta, né, para buscar essa negociação, né? Porque o Brasil ele já enviou cartas aí para os Estados Unidos quando começou lá em abril, né, essa taxação de Donald Trump, maio seguindo aí também com o Brasil tentando negociar. Mas é importante também ter essa resposta aí, essa atuação de um outro lado que também pode sofrer, né, que são os empresários, os importadores, né, Marcos? Sem dúvida nenhuma, faz todo o sentido pedir a colaboração do privado aqui dentro e quem exporta, quem assina contrato de exportação, quem tem uma relação comercial íntima com o importador, tem realmente uma capacidade de diálogo e entendimento do cenário dentro do setor privado que está mais próximo, né, dos partidos políticos, do Congresso Nacional, dos secretariados dos Estados Unidos. Então, há um trabalho muito focado na pasta de agricultura, lá nos Estados Unidos, que é uma secretária, a pasta de comércio dos Estados Unidos, que é uma pessoa muito importante para o setor privado norte-americano. Ele é um secretário, Howard Lutnick,
que ele realmente tem recebido a todos nesse diálogo construtivo. Então, veja, é transparente você utilizar todas as suas estratégias e entender o termômetro de cada lugar. Né? Em todas as conversas, em todos os níveis hierárquicos, os nossos parceiros escutam que o café ele é tratado como um caso excepcional. Ou seja, existe já uma abertura, existe já um entendimento. Mas daí dizer que a gente vai ter alterações, daí dizer que a gente vai ter grandes mudanças, ainda é prematuro. Pois é, é uma situação complicada, a gente não sabe o que vai acontecer, porque o prazo dado por Donald Trump é 1º de agosto, né, quando essa taxação em si ela vai ser efetuada. A gente tem as negociações acontecendo ainda. O setor, Marcos, antes da gente virar para o próximo bloco, o setor ele pediu aí também, não mas que o prazo ele seja dilatado, né, um prazo maior. A CNI até ela falou em 90 dias. É uma possibilidade, seria uma possibilidade, porque a gente sabe que esse agosto está chegando. O governo não falou ainda em relação a essa possibilidade desse pedido para ampliar, mas é uma alternativa bem viável, não é? Sem dúvida, é muito viável, até porque o prazo, a extensão de prazo e a negociação, elas são concomitantes, né? Para você negociar, você precisa de tempo. Então, é uma coisa ligada à outra. Eu entendo que nós não precisamos colocar isso como o ponto focal, né? Primeiro o adiamento, depois a negociação. Eles querem a negociação. E negociação pressupõe adiamento. Então, é uma estratégia que, ao meu ver, é mais ampla, né? Você não dá destaques para aquilo que é óbvio e não é o ponto central, porque o ponto central ele é estrutural, né? Porque com uma carta que começa dizendo em superávites que o Brasil tem com os Estados Unidos, já começa errado, né? Na verdade, o Brasil tem déficit fiscal desde 2009. E nos últimos anos, 2024 e agora 2025, esse déficit se aprofundou, ou seja, a relação comercial nunca esteve tão favorável aos Estados Unidos. Então, posto isso, a gente tem que mostrar que a negociação ela é estrutural, é conceitual. Então, com certeza, a gente sabe que tem segmentos que realmente estão muito, muito preocupados e a extensão de prazo é a questão mais importante nesse momento. Mas é uma questão mais ampla, mais estratégica, que negociar significa, né, que nós precisamos de tempo. Tá certo, Marcos, a gente vai fazer um intervalo e na volta a gente avança aí com os assuntos, a produção do café, porque tem um mercado chinês aí que também está consumindo muito o café. É uma possibilidade? Daqui a pouco você responde pra gente, viu? Não sai daí que o intervalo é rápido, daqui a pouco a gente volta com todos os grãos. Voltamos com o nosso programa Todos os Grãos e hoje aqui a gente está falando em relação à taxação de Donald Trump, 50% para produtos brasileiros. E aqui no caso, hoje em específico, a gente está falando do café, né, que pode ser afetado. Eu converso com o Marcos Matos, que é diretor executivo do Secafé. Marcos, na virada aqui do comercial, eu te fiz uma pergunta, não é? Assim, a gente sabe que o mercado chinês ele é um grande parceiro comercial do Brasil, né? São muitos produtos aí que a gente manda para eles, no caso a soja, enfim. Nesse caso, a gente vê os chineses consumindo, né, saindo um pouco do chá e consumindo mais o café. É um mercado importante para a nossa produção? Olha, é importante mencionar que o consumo de café ele segue firme e forte, desde os mercados mais premiums, né, os mercados mais tradicionais, como os novos mercados. A gente precisa sempre pensar em, primeiro, Europa, né, que representa hoje para nós, aqui, vamos pegar de primeiro semestre de 2025, o dado mais recente que nós temos, né? A Europa foi 49% de todas as nossas exportações. Então, quando a gente fala em produção de café no global, a gente tem muitos países como africanos, latino-americanos e asiáticos, como Vietnã, Índia e Indonésia, que abastece mais a Europa. Porque, veja, Estados Unidos, o Vietnã é apenas 8% do market share, enquanto nós somos 33%. Então, quando os Estados Unidos causa esse tipo de ruptura, é claro que a Europa vai depender mais do nosso café, que são mercados
premium, os mercados ali bem consolidados. Então a gente tem que lembrar que a gente tem mercados consolidados que são importantes e seguem crescendo, embora a taxas mais baixas, porém nós temos novas regras ao fluxo do comércio, maior agregação de valor por boas práticas, por qualidade. E nós temos um mercado em ascensão, o mercado asiático, foi aqui mencionado, China é uma realidade, né? Mais de 300 milhões de chineses já conhecem café, as redes de cafeterias chinesas como a Luckin Coffee ultrapassou já a Starbucks, né? São mais de 20 mil lojas, são 3 mil clientes novos por dia, o café não está mais restrito às grandes cidades, às metrópoles, ela vai para as cidades médias, né? Mas é claro, é um perfil sensorial diferente dos Estados Unidos, é uma característica diferente dos Estados Unidos, eles importam majoritariamente o café arábica do Brasil, nós temos ali um público que está se formando, né? Enquanto os Estados Unidos importa do Brasil 8,1 milhões de sacas, nós exportamos menos de 1,2 milhão de sacas para a China no passado, já chegamos a exportar mais em 2023. E por que caiu? Porque é um mercado que ele está ainda se estruturando, se consolidando. Ninguém tem dúvida. A China aumentou e muito o consumo interno. Era 600 mil sacas em 2017, 18, na safra 17, 18. Hoje são 6 milhões, quase 6 milhões e meio de sacas na atual safra. Então, eles têm uma produção ao sul, eles têm os países asiáticos à sua redondeza, né? Então, existe uma possibilidade muito grande. Nós temos também todos os países ali do Oriente Médio, países árabes, Oceania. A Austrália consome mais de 2 milhões de sacas, é um mercado de qualidade e de sustentabilidade. E o Brasil exporta 400 mil sacas para a Austrália. Então, veja, tem vários mercados importantes. Acontece que nós temos contratos feitos, relação empresas com os exportadores. Os Estados Unidos é sede de muitos grandes conglomerados internacionais no café. Então, a questão é muito mais complexa. Por isso que novos mercados, promoção da imagem, tudo isso é super importante. E são novos mercados, né? O que não substitui, obviamente, a discussão da negociação. Então a gente tem que estar de olho em tudo, olhando sempre no longo prazo. Pois é, né? Você falou que o café brasileiro, né, o grão do Brasil é altamente é estratégico aí para esses blends, né? O americano ele aprecia muito, não é, o café, o grão brasileiro, porque eles importam mais o arábica, não só do Brasil, mas de outros players. A preferência é o arábica, não é, Marcos? Nós temos uma composição majoritária de café arábica, quase 85% no ano passado. Nós temos uma parte cafés Conilon, né, que são os nossos canéferos, Conilon e Robusta, e o restante 8%, e o restante seria café solúvel. O Brasil também exporta café solúvel para os Estados Unidos e é muito importante, e tem uma barreira já tarifária nesse mercado. Então veja que é um mercado realmente insubstituível, da mesma forma que Estados Unidos nos conhecem muito bem para colocar nos blends, os mercados também consolidados no mundo, grandes consumidores do mundo como a Europa, União Europeia, países todos ali também nos conhecem muito bem. Então existem já relações comerciais, a relação das empresas é de muito tempo, né? A relação Brasil-Estados Unidos começa de 200 anos, né? Com a Europa também de longuíssimo prazo. Então existe uma relação comercial consolidada. Então é isso que a gente não muda de uma hora para a outra. É uma relação muito bem consolidada, como você falou, não é? Os contratos firmados aí. Lá no início a gente falou num tiro no pé, né? Que eu ouvi muito aqui os analistas falando dessa decisão de Donald Trump, porque eles não cultivam o café, não é, ô Marcos? Eles precisam do café do mundo, né? E diante de todo esse cenário que você coloca aí também com os estoques baixos, eles vão ter que procurar o café. E o mercado brasileiro, ele abastece e muito o americano. Ou seja, não tem para onde eles correrem. Exatamente isso. Ambos são insubstituíveis, ambos são muito importantes. Os Estados Unidos têm uma produção no Havaí, não chega a 1% do consumo deles, que, segundo o USDA, de 24 milhões de sacas, sabemos que existem fontes no mercado falando em 26 milhões de sacas de consumo nos Estados Unidos, então é um consumo muito, muito vigoroso, né, o maior do mundo para um país, e a gente tem exportações como principal fornecedor. E agora veja, quão ficará mais pesado para o consumidor que já aguenta uma inflação alta, né? Com esse desbalanço no mercado. E onde vai se achar café que atenda a todas essas características, né? Nós não temos as mesmas características em vários cafés que hoje abastecem.
os Estados Unidos. E também não temos em volume, nem chegamos perto disso. Então, o Brasil ele é insubstituível e que relação benéfica para os Estados Unidos, né? Cada $1 gera 43. Isso é um número que a gente tem que olhar e refletir internamente, inclusive, né? Como é importante a agregação de valor, né? Talvez é um dever de casa que nós, brasileiros, tenhamos que fazer também. Claro que o momento agora é de negociação e derrubar tarifas, mas que tem certos números ali que mexem com a gente e a gente tem que procurar evoluir, inovar e agregar valor. É, agregar valor é importante, por isso a gente vê a participação dos empresários norte-americanos nisso, né? Eles estão comprando a nossa commodity, o nosso grão aqui, mas lá na frente, quando eles vão encapsular ali o café, não é? O café solúvel, né? O café que vira o expresso naquela maquininha ali, agrega valor, emprega muita gente, né? A gente vê os americanos grandes apreciadores, não só no cafezinho expresso, mas naqueles copões, né? Toma um café praticamente o dia todo. É uma situação complicada para eles, mas por isso que também, como a gente já falou no bloco passado, a importância dessa construção aí de mais agentes nessa negociação, no caso, as indústrias. Sem dúvida nenhuma, isso é essencial. E tem certas situações que quem está num país tem mais elementos, né? A nossa sociedade brasileira, nós somos soberanos, né? Isso é imperativo, né? Nosso poder executivo, legislativo, judiciário, podemos ter até nossas críticas internas, mas é uma questão nossa. Da mesma forma, é os Estados Unidos, né? A relação que existe entre os partidos, Partido Republicano, Democrata, a relação com as suas lideranças, com as instâncias das mais diversas, e é o nosso setor privado que está se mexendo. Embora a gente veja que para a mídia global há uma certa discrição e cuidado, até para não se gerar hostilidade, para ser interpretado de outra forma, mas nos bastidores, nas reuniões técnicas, nas reuniões de comércio, nas reuniões econômicas, isso, sem dúvida nenhuma, está sendo tratada e nós, a todo momento, estamos recebendo informações. Tivemos recente reunião novamente com a National Coffee Association. O Bill Murray, com toda a dificuldade que ele está, com a agenda pesadíssima nos Estados Unidos, com essa pressão, ele fez questão de vir ao Brasil, no nosso Coffee Dinner Summit, 2 a 4 de julho. Nós reunimos mais de 2.000 pessoas, entre 82 painelistas, com tantos dias de debates, os melhores executivos, os donos dos negócios de Europa, Estados Unidos vieram, e ele, apesar das dificuldades, veio no Brasil, comentou que a situação estava difícil e teria que voltar correndo para Washington. Ele participou de 2 painéis. Então, veja, a relação é íntima, nós estamos trabalhando junto, construindo juntos. A pergunta que eu fiz a Bill Murray, nós no Secafé estamos com uma boa narrativa? Está adequada com a comunicação que você tem feito direto às autoridades? Ele disse, o Secafé faz um trabalho brilhante. Por favor, siga nessa agenda, seja colaborativo, esteja com o governo, e nós aqui seguimos fazendo todo esse trabalho que vocês já conhecem e que está, sim, abrindo portas e que há, sim, entendimentos. Só não podemos fazer previsões. Pois é, o Marcos, e as ameaças de Trump, elas continuam, né? A gente viu aí ele falando em relação ao BRICS, né? Os países que compõem o BRICS, que podem ser taxados. A gente viu a OTAN também se pronunciando em relação à Rússia e pode refletir também, segundo eles, né? Em países que mantêm relações comerciais com a Rússia. A gente vê aí tudo nessa escalada, né? De possíveis mais taxações aí para os países, a gente está colocando o Brasil nessa também. Mas temos também a lei, né, antidesmatamento da União Europeia. Antes disso, os Estados Unidos colocaram mais uma vez em relação à investigação comercial, né, citando o desmatamento e práticas desleais, aí supostas práticas desleais do Brasil, colocando o PIX, desmatamento, as patentes também, propriedade intelectual, enfim. A gente vê que muita coisa está escalando e pode refletir mais uma vez no Brasil, né, Marcos? Com certeza, as últimas comunicações, essa sessão 301 de investigação, tudo isso esclarece o que nós já sabíamos, né? A grande pauta ela é econômica. Os panos de fundo são os políticos, mas a grande pauta ela é econômica. E por trás disso, muitas vezes nem é o próprio BRICS, é mais as questões das big techs, né, que envolve dimensões de negócios que existem conflitos de interesse. Então, para nós está muito claro, porque mesmo dentro dos BRICS, há países aliados que têm uma relação muito íntima com a atual administração.
Então, é importante mencionar que temos que ter pragmatismo. A pauta mais clara para nós é o lado econômico. Então, na verdade, quando a gente fala da importância do café, da importância do suco de laranja, das carnes, é o consumidor americano que aprecia. Na verdade, é um esclarecimento que deve ser feito. O diálogo é difícil, tudo é muito complexo, é uma nova forma de fazer diplomacia? Estamos vendo que sim, mas a gente tem que entender que é um grande jogo de xadrez e nós temos que estar preparados para jogá-lo, não abrindo mão de soberania, claro. É um grande jogo de xadrez, né? O jogo tem que ser jogado, né? Apesar dessas ameaças, o Brasil com toda essa diplomacia que vai levar nessas negociações, a gente vê tudo isso acontecendo no comitê interministerial, né? Que tem esse pleito aí, buscar a conversa, o diálogo. Pode ser difícil, mas o Brasil tem tempo ainda dessas negociações que elas já estão ocorrendo, né, Marcos? Para a gente finalizar rapidamente, eu citei aí a lei, né, antidesmatamento da União Europeia, é mais um passo para 2026. Ou seja, é tanta coisa acontecendo, mas não podemos esquecer desse, né? Sem dúvida nenhuma, é uma lei muito importante. Nós já nos preparamos, a gente sabe que ainda tem muitos pontos a serem elucidados. Hoje, o parlamento colocou em xeque o sistema de classificação de risco país, porque também nós entendemos que ele tem, sim, um nível de complexidade. Países como Índia ficaram com baixo desmatamento, baixo risco, países da África, baixo risco, Brasil, médio risco, mas obviamente que o interesse europeu é sempre para trazer novos elementos que o beneficiem, não necessariamente que nos beneficiem. Essa que é a questão. Então a gente tem que estar atento aos dois lados. Europa e Estados Unidos. A gente tem aumentado as exportações para a União Europeia, a gente tem um trabalho muito forte com os importadores, de novo, mesmo a lei tendo sido postergada, eles tiveram que se preparar, investiram milhões de euros para se prepararem para essas. Então, eles já fazem checagens, já temos um trabalho juntos, nós temos uma plataforma, essa plataforma está integrada com os nossos importadores, a gente checa com base nas nossas informações oficiais, públicas, né? A gente quer vender bem, vender mais, com um valor maior. Como eu mencionei aqui, o produtor de arábica fica com 92% do preço que a gente vende e o produtor de conilon 93%. Quanto melhor a gente vende, melhor para renda sustentável para o produtor. Então, a nossa parte do Secafé, a gente tem um lado da soberania, um lado do desafio e o sempre um lado da oportunidade. É essa mentalidade que a gente sempre abre, porque nós somos e devemos ser negociadores. Com isso, a gente finaliza aqui o nosso programa. Marcos, muito obrigada pela análise toda, a importante análise aí do setor, né, diante desse clima que o Brasil está vivendo, diante dessas possíveis taxas a serem aplicadas. Eu falo possíveis porque tem esse prazo aí, o Brasil está negociando, mas 1º de agosto, né, em relação aos 50% das taxas americanas. Marcos Matos, diretor executivo do Secafé, muito obrigada, né, por essa conversa hoje aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, estamos sempre a postos, desejo um ótimo cafezinho a todos vocês. E obrigada a você também, né, aqui que está acompanhando o nosso Todos os Grãos. E até um próximo programa. Tchau, tchau.